Lash lifting duradouro e saudável? Confira nossa jornada de 5 passos para cílios incríveis. Eu sou Vanessa Araújo, broísta Master Reflectocil, e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como eu realizo a aplicação do passo 1, Lash Pair, e o passo 2, Neutralize, sem desperdiçar produto. E claro, a técnica completa com o kit Reflectocil, que hoje é o que possui o tempo de ação mais rápido do mercado. E por falar em tempo, vale ressaltar que o tempo do fabricante é um parâmetro. No Brasil, nós temos muitas diferenças étnicas e diferenças de anatomia de fio. Logo, estudar e entender sobre tricologia será essencial para que sua técnica tenha sucesso. Cílios acoplados, e agora vamos fazer a aplicação do passo 1. Lembrando, mais uma vez, que esses cílios não estão alinhados, eles estão acoplados, grudados ao molde, que nesse primeiro momento é o que nós precisamos. Então aqui eu nem usei o pentinho Y, não fiquei puxando o cílio com o pentinho Y, porque eu fiz tudo com cotonete. Então às vezes é bem mais prático do que nós imaginamos, tá? Então assim, eu vou usar o pentinho Y, daqui a pouco vai chegar o momento dele e eu vou mostrar pra vocês. Então agora, vamos fazer a aplicação do passo 1, que é uma parte de extrema importância. Por quê? Precisa ter muita delicadeza e é muito importante aplicar o passo 1 de forma organizada. Eu aproveito o próprio bico dosador do produto e observo o ponto mais alto desse meu molde, onde que vai ser o ponto de curvatura. E vou começar a aplicação. Eu seguro aqui a pálpebra, dou uma leve subidinha aqui para eu enxergar muito bem a minha linha d'água, porque eu sei que esse produto jamais poderá tocar na linha d'água. E também outra coisa, a cola que eu apliquei aqui para acoplar os fios, eu preciso garantir que ela está bem sequinha. Porque o produto é molhado, se o cílio estiver molhado, ele não vai grudar ao molde. E nesse momento a gente precisamos que ele fique bem fixo ao molde. Então aqui eu venho fazendo uma linha, apertando meu produto com bastante delicadeza, ó. Ele vai sair, você vai seguindo. Você já avisa para sua cliente que esse produto ele tem um cheirinho característico, né? Porque precisa fazer a modificação do fio. Então, como é que eu tenho feito agora? Eu aplico aqui. Eu não aplico nas pontas nem na raiz dos fios. Eu deixo de 1 a 2 milímetros de segurança para a saúde ocular da sua cliente. E isso é muito importante. Eu aplico o produto aqui, eu espalho o produto, eu vou soltar o meu tempo de ação para esse olho, depois eu aplico lá e solto o outro tempo de ação. Assim o resultado está ficando muito mais homogêneo, porque às vezes eu soltava um tempo de um lado e do outro eu ainda soltava igual, então no final aqui ficava com efeito texturizado de um jeito e ali ficava do outro. Então cada olho vai ter seu tempinho. Então aqui, ó, vou espalhar meu produto, pensando o seguinte, eu não vou subir para a ponta nesse primeiro momento, não vou subir para as pontas dos cílios e também preciso ter uma linha bem retinha aqui. Não adianta você aplicar de qualquer jeito e querer ter um resultado bonito, não vai ficar legal. Então aqui eu vou descendo o meu produto. A área de aplicação é sempre o ponto alto do molde, aonde nós queremos que o cílio copie o formato do molde. Então aqui, ó, eu vou descer o meu produto, porque eu quero que ele copie a curvatura do molde. Esse produto irá amolecer os fios, fazendo com que o mesmo copie o formato do molde. O tempo mínimo de ação recomendado pelo fabricante para o passo 1 é de 8 minutos. Entretanto, o fio pode precisar de um pouco mais de tempo, dependendo da sua espessura e saúde. Nesse fio, por exemplo, o tempo de passo 1 total foi de 16 minutos. Verifiquei o cílio ainda estar rígido. Ele não está maleável. O que eu preciso fazer? Eu preciso reaplicar o produto para chegar no ponto que eu preciso para esse fio copiar o formato do molde. Então aqui, ó, vamos aplicar o produto do outro lado. Coloquei o produto e vou arrumar e vou alinhar esse produto da mesma forma. Quanto mais camadas o cílio tiver, mais atenção na hora da aplicação do passo 1. Por quê? Porque se eu aplicar apenas na camada superior, esse cílio não vai ter um resultado satisfatório.
Então eu preciso entender se as camadas dos cílios estão todas com o produto agindo para que eu consiga modificar a fibra capilar desse fio. É uma modificação, ele vai quebrar as pontes de sulfeto e vai deixar esse fio maleável, flexível, para que ele copie o formato do molde escolhido. Ó, aqui eu dou uma pressionada para verificar se todos os fios estão preenchidos com o produto, mas eu não encosto na linha d'água e fujo da raiz do cílio. Aqui aplicado, agora eu vou fazer a oclusão e vou soltar o meu tempo aqui. Já quis partir para o outro lado para a aplicação e agora eu vou ocluir. Eu vou usar essa fitinha de silicone, por quê? Cada olho tem um formato e aqui esse olho tem um formato pequeno. Então eu não quero colocar o plástico filme para que não incomode o olho da minha cliente. Então eu sei que essa fitinha ela vai me facilitar. Eu tenho já o costume de usar essa fitinha e eu sei que ela é mais confortável e ela vai fazer o mesmo trabalho, que é o quê? Ocluir meu produto e fazer com que se houver algum fiozinho ou outro que está um pouco fora, sem o produto, ele vai deitar por cima do produto. Então aqui eu só não posso apertar essa fita para que esse produto nem desça demais, nem suba demais. Ó, delicadamente. Eu vou soltando a fita e ela vai grudando em cima do meu produto, ó. Dessa forma, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se subiu, aí você fala assim, poxa Vanessa, subiu um pouquinho de produto aqui, eu tô achando que isso vai atrapalhar meu resultado. Venha com palitinho, ó, e remova o produto que subiu. Tudo que acontece a gente resolve na hora. Deixa passar para depois falar que o produto subiu. Do outro lado, vou usar a mesma fitinha de oclusão e vou fazer dessa forma. Até para usar essa fitinha tem que ter a mão leve. Então, ó, esse lado como é aquele lado que eu falei, que às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade, já pego a pinça para me auxiliar. Ó, eu venho, encosto essa fita, ó, eu venho prendendo ela e ela gruda no próprio produto, parece até uma mágica. E aqui eu não vou ficar apertando. Outra coisa, se a sua cliente falar durante o procedimento, pode acontecer dela mexer essa região aqui, e aí o produto começar a sambar. Então tem que ter muita atenção, porque quando o produto começa a sambar, ele pode descer para a linha d'água. E aí é nesse momento que a cliente sente uma ardência, ela sente um incômodo, e não é legal isso acontecer. Então o melhor é que você converse com essa cliente antes, explica como funciona a técnica, porque aí não vai acontecer esse tipo de problema. Tá sentindo alguma ardência? Tá tudo bem? Eu sempre gosto de perguntar, porque tem pessoas que falam assim, eu não vou perguntar se está sentindo ardência. Outras pessoas dizem, é normal arder. Não é normal arder, porque o produto ele não pode encostar na linha d'água. Em alguns casos, se você coloca o plástico filme, o produto acaba descendo, a cliente se sente incomodada. Então, de repente, às vezes, uma fitinha dessa transparente de oclusão faça com que facilite essa oclusão, você consiga ocluir sem que a fita encoste na linha d'água e movimente o seu produto. Então aqui eu levanto, ó, e olho, a minha linha d'água ela está livre do produto, não está descendo. Então aqui eu consigo deixar o tempo de ação confortável e entendendo que a minha cliente está tudo ok. Durante o procedimento, o que eu vou observando? Vou observando se a minha cliente está lacrimejando e vou vindo com o meu cotonete. Aqui está tudo tranquilo, tudo de boa. E aqui vamos esperar a ação para verificar o ponto do cílio. Ó, 4 minutos aqui da minha reaplicação. Vou remover esse lado. Vou esperar dar o tempo do outro lado também. Enquanto isso aqui, eu vou retirando os excessos. Aqui não trabalhamos com excesso de cola, não trabalhamos com excesso de produto. Porque quanto mais excesso nós cometemos, mais trabalho e menos resultado nós temos. Ó, aqui eu consigo ver que o fio copiou bem mais o formato do molde. Ele tá um pouquinho, ó, eu vou dobrar esse fio e ele vai fazer uma quina. Ó, meu fio dobra lá na base da onde eu não apliquei o produto e faz uma pontinha. Aqui eu consigo ver que ele tá muito maleável e aí sim ele vai copiar o formato do molde. Alexa, parar. Antes de eu começar o realinhamento, eu vou passar para o outro olho e vou remover da mesma forma, com o meu pincel.
Em um fio mais grosso, mais espesso, poderia acontecer dos 4 minutos não serem suficientes nessa reaplicação. Por isso que sempre temos que ficar atenta ao que o cílio nos responde. Por exemplo, se você está com medo da reaplicação de repente, coloca 2 minutos e vai olhando o ponto do fio e vai vendo o que o fio te responde. É o fio que vai nos dar as respostas que nós precisamos. Esse fio está texturizado? Esse fio está soltando muito do molde? Poxa, eu vou tentar fazer a neutralização, mas o meu fio descola, meu fio não copiou o formato do molde, meu fio ainda está rígido. Se o seu fio está rígido, se o seu fio não alcançou essa textura, se o seu fio não está flexível, quando você descola ele, se ele não faz essa dobradura na base, é porque o fio ainda não alcançou o ponto necessário. Você não vai tirar um bolo do forno cru e comer porque não vai estar no ponto. Às vezes, quando você faz em um forno diferente, pode acontecer do bolo demorar um pouco mais para assar. Então é isso que acontece. Às vezes, dependendo dos tipos de fio que nós estamos usando para fazer a técnica, pode acontecer do fio ser mais resistente, do fio ter uma textura mais rígida, do fio ser um fio tão saudável que para o meu produto alcançar e quebrar as pontes do sulfeto vai dar um pouquinho mais de trabalho. E aí que entra a técnica, e aí que entra o seu conhecimento, tá? Aqui eu estou removendo o excesso de cola com um cotonete umedecido em água para que eu possa fazer um realinhamento. Não tem problema fazer esse ponto de usar a cola para remover a cola antiga, porque na verdade se você for fazer um realinhamento e aplicar uma cola sobre a outra, pode acontecer de você prejudicar a sua neutralização. Então aqui, ó, eu venho com uma água filtrada, ou mineral, ou água destilada. Ó, você vem com muito cuidado. Você consegue observar que mesmo ao remover toda a cola, o meu cílio ainda está o quê? Abraçando o molde. Ele não está alinhado, realmente, não está alinhado. Mas ele continua abraçadinho com o molde, porque ele entendeu que ele tinha que copiar esse formato. Então agora nós vamos fazer o realinhamento para quando neutralizar o fio ter uma textura alinhada, ficar bonito. E aqui você também vai aproveitar para tirar mais fotos do alinhamento, porque nesse momento, quando ele estiver realinhado, aí sim ele vai ficar diferente. Então agora eu vou pegar um pouco da cola, novamente vou colocar na minha luva, só um pouquinho para ela não ficar secando e você desperdiçar produto. Vou pegar meu pente Y e vou pegar um cotonete limpo e seco. Pode ser com microbrush também, pode ser com lip brush, mas eu vou usar cotonete aqui para mostrar. Ó, aplico em todo o meu cílio essa colinha, que é a mesma cola da Reflecto-Sil, e vou vir, ó, fazendo um realinhamento. Eu venho com o meu pentinho deitado lá na raiz e venho puxando devagarinho, porque aí ele vai descruzar os fios, vai deixar esse meu cílio alinhado, bonito e pronto para receber a neutralização. Enquanto a cola ainda está úmida, nós conseguimos alinhar todo esse fio. O efeito fica bem bonito quando você alinha bem essas pontinhas retinhas. É assim que eu gosto. Se você gosta de uma forma diferente também, você pode tentar da forma que você preferir. Aí aqui, às vezes, quando você sentir que acha que o fio está bem solto, ó, que eu achei que o fio estava um pouco solto, vem com um cotonete seco e puxa esse fio. Aí aqui agora eu vou precisar realinhar. Aí nesse momento aqui, se a cola começar a secar, você pega um cotonetezinho umedecido em água. Mas aqui a cola, ela ainda está respondendo e não está soltando, fazendo aquela teia de cola, sabe? Então aqui, ó, eu não apliquei cola no início. Vou reaplicar aqui, né? Vou aplicar no caso e venho subindo com o meu cotonete, pressionando com cuidado, tá? Tudo isso aqui é delicado. E vamos realinhar esse fio. Eu sempre digo que o realinhamento é uma etapa obrigatoríssima, porque através desse realinhamento,
onde vamos conseguir um efeito bem bonito nos cílios da nossa cliente. Toda vez que você sentir que o fio tá frouxo, você sentir necessidade, você dá uma apertadinha com o seu cotonete seco, porque ele vai subir um pouco mais esse cílio para você e você vai conseguir realinhar. Eu vou aplicando a colinha aos poucos, até para ela não secar nesse momento aqui, porque não é muita cola, tá? Pouca cola. Vamos trabalhando aos poucos com pouco produto e vamos subindo. Se você aplica muito, aí seca aquele montante de cola, começa a ficar um acúmulo que não é muito legal. Sempre observando se os fios estão alinhadinhos. Quando você passa o cotonete, você perde um pouco do alinhamento, né? E aí você volta realinhando. Quando você sentir que a cola já está muito seca, se você precisar ainda realinhar, você umedece a pontinha da sua cola, a pontinha do seu cotonete. Aqui nas pontas eu não havia aplicado cola. Eu vou só dar uma aplicadinha na ponta para ela ficar seladinha no lugar, para ela não ficar se movimentando. Então aqui, ó, eu venho aplicando um pouco de cola na pontinha do meu cílio para ela selar esse alinhamento. Então eu venho aqui agora só na pontinha, ó, alinhando a pontinha bem retinha. Consegue observar que conforme o procedimento foi realizado, esse cílio subiu e quase alcançou o limitador do molde? E tá lindo esse alinhamento. Agora, olha a diferença desse lado para o outro lado. E para conferir, eu estou usando mesmo essa cola e vou aplicando ela no dorso da minha luva. Ó, apliquei uma quantidade e vou, ó, aqui eu já removi o excesso de cola e agora apliquei aqui de uma forma mais acelerada. Assim que eu aplico a cola, ó, vou vir aqui pincelando com o meu cotonete, assim que eu aplico ela, eu já venho pressionando na base do meu cílio para que ele suba e fique grudadinho, início, meio ponta, como eu falei, base, meio ponta. Ele deu aquela grudadinha, ficou bem pressionado, você consegue ver a linha d'água bem limpinha? Vamos pegar o pentinho e fazer o alinhamento. Ó, aqui no final, ele deu uma leve secada. O que que eu vou fazer? Eu vou molhar a pontinha do meu cotonete, mas é bem suave, tá? Não é pra encher de água, não. Vem aqui, eu molho, eu vou amolecer, porque a minha cola é a base de água. E aí eu não vou ficar esticando o cílio travado, porque senão eu posso arrancar esse cílio. Olha como o alinhamento ficou bem bonito. Então aqui a dica é, se o cílio tá travado, se a cola secou rápido demais, vem com um pouquinho de algodão, cotonete umedecido. O seu cílio vai soltar e às vezes nem será necessário aplicar outra cola, porque como é a base d'água, ela amolece, mas depois ela volta à sua textura. Realinhamento desse lado também realizado com sucesso. Entretanto, eu vi uns fiozinhos frouxos, por isso que a gente sempre tem que olhar lateralmente. Eu olho pro ladinho do meu cílio e vejo, tem um cílio frouxo aqui. Não vou deixar esse cílio aqui. Aí pego mais um pouquinho da cola que tá ali do meu lado e venho só arrumando esse fio que tava meio solto. Se a cola já estiver seca em alguma outra parte, não fica, se já tiver alinhado tudo certo, não fica passando o pentinho novamente, porque vai acontecer e o cílio vai querer começar a soltar e não vai ser legal. Eu gosto bem de distribuir o cílio por todo o molde para ficar por igual. Ó, acabou. Chega de realinhar e agora vamos fazer a neutralização. Para fazer a neutralização, eu preciso só garantir que toda essa colinha tá sequinha. Então, enquanto ela vai secando, eu vou fazendo uma limpeza aqui no meu molde. Para não deixar esse monte de cola aqui em cima, para não te atrapalhar, você vem com cotonete umedecido. Também pode limpar o molde, né? Para não ficar uma coisa assim, na hora que você for tirar foto, parecer que tem um monte de cola por cima. Não fica legal. Já dá um outro ar para sua técnica. Você pode pegar uma lente macro aqui agora, fazer uma foto bem bonita. Eu vou fazer agora a minha foto.
e já volto para a gente neutralizar juntos, enquanto seca a cola. Agora nós vamos neutralizar os cílios com o passo 2. Então, para neutralizar, nós vamos entender que a cola já está seca, eu não vou ter problema desse fio se movimentar durante a neutralização e eu preciso neutralizar o cílio inteiro. Por quê? Em algum momento aí, o meu produto chegou na ponta quando eu fui higienizar com cotonete. Então, eu entendo que eu preciso neutralizar, porque aqui, ó, saiu um monte de produto. Espera aí que eu vou tirar com o meu pincel do passo 2. Ó, eu vou vir aqui e vou aplicar bem sutilmente, porque esse produto é mais denso e ele vai se espalhar. Vamos espalhar o produto delicadamente. Eu não vou ficar arrastando esse produto, eu vou, ó, depositar. Um dos segredos também é isso. Não adianta eu realinhar com todo carinho, fazer todo um cuidado, chegar aqui e esfregar o cílio todo. Aí não vai ter nenhuma graça e não valeu de nada todo o seu trabalho. Vem depositando cuidadosamente, ó. Não precisa colocar produto em excesso, é só o suficiente para cobrir os fios. Lembrando que todos os fios precisam estar cobertos com neutralizante. Então sempre retorne se necessário for. Se tiver alguma dúvida se o fio pegou, confira direitinho. Porque aqui nós estamos parando a ação do passo 1 e fixando o novo formato. Então não pode, essa etapa aqui ela é obrigatória. Então para ter uma neutralização eficaz, primeiro passo, a cola tem que estar seca, fios alinhados, e aí você vai depositando cuidadosamente o produto. Nas pontinhas é muito importante também aplicar o neutralizante. Do outro lado a mesma coisa. Ó, cuidado que esse produto não pode apertar com muita força, e vem colocando ele no cílio. Ó, fiz uma aplicação assim pouquinho e vou, ó, depositando. O neutralizante nós aplicamos em toda a extensão dos fios, na base até as pontinhas. O passo 1 agiu um tempo total de 16 minutos nesse cílio. E aí eu vou deixar o neutralizando agindo os 15 minutos, que vai ser o suficiente para a neutralização, ou 16 minutos. Eu sempre gosto de deixar o mais próximo do passo 1 e eu deixo o neutralizante em tempo próximo, para garantir que essa neutralização seja bem eficaz. Como nós excedemos o tempo do fabricante por necessidade do fio, a gente também aumenta o tempo da neutralização, tá? Então aqui eu vou usar uma outra fitinha de oclusão, porque não faz sentido eu usar aquela mesma que estava com o passo 1, a menos que você higienize tudo direitinho. Então aqui eu tenho uma outra e eu vou colocar ela aqui para facilitar. Ó, eu vou encostar aqui na base e vou, ó, colocando ela no meu cílio. Ela vai segurar todos os fiozinhos no lugar e vai garantir que a neutralização seja eficaz nesse caso. Vou deixar agindo aqui no tempo. Quando for remover, eu volto pro vídeo. Girei aqui esse moldezinho porque eu acho que eu coloquei ao contrário, mas vou remover aqui e vou tirar o meu neutralizante. Aqui já não tem mais cola nenhuma no cílio. Tô soltando o meu cílio do molde porque eu não vou pintar com ele no molde. Esse molde absorve muita tinta, ele fica muito manchado, então não fica legal. Mas nós podemos pintar. Então, quando eu vou pintar assim, eu nem tiro as fitinhas para esse cílio ficar bem empinadinho e eu conseguir fazer a tintura com ele assim pela frente. Ai, meu Deus, eu tô vendo que tá lindo o resultado e ela nem abriu os olhos ainda. Vou remover essa fitinha aqui. É importante remover todo o produto. Mesmo removendo o produto, o cílio continua abraçado ao molde, mas aqui eu já movimentei bastante. Por quê? Porque ele tá com um novo formato. Aqui eu tiro todos os excessos. Limpo com cotonete, para não irritar o olho da minha cliente, às vezes um creme do neutralizante no olho. Vou pegar um algodãozinho seco, só para garantir que
eu vou conseguir aplicar a coloração sem ficar excesso de produto atrapalhando como barreira. Penteio muito bem meu cílio. Eu tô ansiosa para abrir esses olhos. Mas vamos aplicar a tintura. Não precisa fazer muita tintura, porque o cílio ele precisa de pouca tinta. Então eu vou pegar um grãozinho de arroz da cor preto azulado, dessa cor aqui, ó, a cor 2. Cor 2. E vou colocar com 3 gotinhas de oxidante. Então eu venho aqui, ó, aperto um pouquinho, tiro essa pontinha e é o suficiente para fazer a pintura nos cílios. Aí alguma coisa aqui. Daqui a pouco eu vou fazer a higienização direitinho nesse cílio. Ó, uma pontinha da tinta, eu jogo ela lá no fundo do meu pote e vou colocar 3 gotinhas de oxidante. Pode ser líquido ou em creme, nesse momento eu vou usar o líquido mesmo. 2, 3 gotinhas. Vou pegar um mixer para facilitar e vou bater muito bem essa tinta. E aí eu vou fazer a aplicação pela frente do cílio. Eu vou pegar aqui um pouquinho. Pegar a minha tinta, uma quantidade, e vou vir aqui pela frente do cílio, vou, ó, pincelar cuidadosamente. Não aplique em excesso para não ficar escorrendo. Você pode pincelar por trás, mas aqui já pega os dois lados. Aplica desse lado e você pede para sua cliente que nesse momento ela ainda não vai abrir o olho. Evita encostar muito na raiz dos cílios para sua cliente não sentir ardência. Geralmente a tinta, se você encostar, ela acaba dando uma leve pinicação no olho, mas você consegue evitar se você não encostar. Por isso que eu gosto de aplicar assim, cuidadosamente. No molde também é bem interessante de aplicar, porém mancha. Aí é uma escolha. Eu vou deixar ele agindo por 3 minutos para ele ficar bem pretinho. E aí eu já volto para mostrar o resultado final desses cílios. Ó, ela tá olhando um pouco para mim, pra gente conseguir ver, ó, como que ele encaixou perfeitamente. Opa! Como ele encaixou perfeitamente aqui no modelo de pálpebra da cliente, ó. Lindo! Pronto. Olha, tá vendo? Conforme você vai penteando o fio sequinho, ele vai ficando ainda mais soltinho. Olha que coisa linda! Perfeito! Bom, esse foi o terceiro passo da nossa jornada para cílios incríveis. Ative as suas notificações para assistir os próximos episódios. Estão sensacionais. Você não pode perder.